CI de 16 pinos, que é o maior que eu mostrei do outro lado. E esses transformador chope vão oscilar, e quando eles oscilar, no catodo desse diodo, que eu mostrei para você do outro lado, lembra? No catodo dele, em vez de 160 volts ou 110, ou de 280 volts no 220, aqui vai passar a ter 380 volts. Aqui no anodo sempre vai ser a tensão de rede, como eu mostrei para você do outro lado. Aqui no catodo essa tensão vai passar agora a ter 380. Esses 380 volts passa por esse diodo, esse fusível. Olha aqui, ó, o fusível ali, tá vendo? E ele passando por esse fusível, ele vai vir alimentar os MOSFETs da fonte de potência. Tá? Mas para isso, essa comunicação tem que chegar naquele CI que eu mostrei para você do outro lado de 16 pinos, que é controlador e pulsos PWM, tá? Para que esses bichos aqui venham funcionar. Mas a alimentação vai por esse fuzil aqui. Aí, essa tensão de 380 volts, ela vai ser filtrada nesses dois capacitores grandão, mas antes ela vai passar, né, aquela tensão que é gerada nesses dois transformadores chope, por esses MOSFET, vai passar por secundário. No secundário, elas vão vir até esses dois diodos. Um diodo, esse primeiro diodo aqui, faz esse aqui. E esse diodo aqui, retifica a tensão desse aqui. As duas tensões se encontram no positivo e são filtradas por esses dois capacitores grandes. Esses 380 volts, agora em funcionamento, que vai alimentar essa função de potência aqui, vai vir até eles, mas para eles funcionar, como você sabe, vai ter que aquele PWM pequenininho, que é o pequeno de 8 pinos, entrar em ação, e o pulso PWM vai passar por esse transformadorzinho chope pequenininho. O pulso PWM é passado aqui, tá? Alimentando a base, o GAT desses MOSFET. Então esses MOSFET aqui entrando em ação vai alimentar esses transformadores chope, em que vão ser a indução deles, vai aparecer no secundário, vai ser retificada por esses diodos que eu mostrei para você do outro lado, onde dois deles faz o positivo de 40 volts e dois deles faz o negativo de 40 volts. Uma vez ela sendo retificada, ela vai ser filtrada nesses dois capacitores e se encontram saindo nesses 4 fios vermelhos. Os menos 30 volts, 40 volts saem nesses fios brancos, né? Os menos 40 volts. E os pretos são GND, que é os terra. Pronto, aí nesse caso aí sua fonte está funcionando. Tá? Nessa fonte aqui, o que dá mais problema? O que dá mais problema é que você tem que tomar muito cuidado. São esses fotoacopladores. Às vezes você acha que eles estão bons, mas eles têm fuga. E qualquer fuga aqui mata a tensão. No meu caso foi nessa linha aqui, alimentação dos PWM, do PFC. Esses reguladores aqui também você tem que tomar cuidado com eles. No demais caso é resistência que abre. E o vilão da história, que são os MOSFET. Tá? Os MOSFET é os vilão da história. Quando estoura um, difícil estourar só um. Estoura logo um monte. Se for o MOSFET daqui que estoura, dificilmente estoura só um. No mínimo, dois aqui estoura. No mínimo, no mínimo. Se for desse lado, é a mesma coisa. Então, são os vilão da fonte. Diante disso, eu acho que vai mais do conhecimento. E a gente tem que se virar nos 30. Sobrou esse fotoacoplador, que eu não mostrei para você. Esse fotoacoplador, esse último aqui de baixo, aqui, é esse aqui de baixo, o 901. Ele é o fotoacoplador que comunica-se com esse PWM da fonte baixa. Tá? E esse aqui de cima, ele se comunica com a fonte geral, erro, potência. Então tem que tomar cuidado com esses fotoacopladores que são covardes. E como você pode ver nessa fonte aqui, nessa parte de cima,
não se tem muita coisa, né? Não se tem muita coisa nessa fonte. São componentes grandes, ela não é uma placa dupla face, ela se torna boa de trabalhar por isso, porque ela não é tipo assim daquelas que tem trilha aqui por cima e passa para o outro lado e continua. As trilhas delas é toda inversa só pelo outro lado, como você vê. Beleza? Então eu vou virar essa fonte agora, para eu mostrar ela funcionando para vocês e vou medir a tensão dela para vocês. Então vocês, quando estiver fazendo revisão na fonte dessa, você vai ter referência das tensões dela, aonde ela vai ter que ter as tensões de referência. E você vai saber pela tensão de referência se está boa ou se tem problema em algum lugar. Tá bom? Aí vamos virar o vídeo, vamos virar a câmera. Bom, aqui eu já estou com a placa virada novamente e eu já liguei ela na tomada. Eu já coloquei aqui na saída do PFC da potência esse multímetro que já está funcionando, como você pode ver. Aqui eu já coloquei um terra para a fonte para secundária e já tem um terra para primária, que como eu estou com a mão só, conforme nós for fazer as medições na secundária, nós temos um terra já aterrado, e se for quando for fazer a medição aqui na primária, nós temos um terra já para aterrar, e eu fico com a mão só para se virar nos 30. Vamos lá, então a intenção agora daqui para frente é eu mostrar para você cada ponto das tensões dessa placa, onde você vai conferir no conserto que você vai fazer, e você vai analisar através dessas tensões aonde tem problema. Vamos começar pela fonte primária, que é a chave, o início de tudo. Deixa eu aproximar o celular, deixa eu pegar a ponta de prova aqui, pronto. Esse teste pequenininho ali, eu vou usar aquele multímetro ali pequeno, para nós ver as tensões que nós vamos medir. Aquela dali vai ficar sempre ligada na secundária, eu vou deixar ela sempre ligada ali. Então aqui, conforme nós estávamos conversando, tomar cuidado aqui, deixa eu ver, que agora a fonte está viva, né? Nós estamos focados na fonte primária. Essa fonte primária, nós temos aqui os 5, nós temos aqui os 5.6 volts, que é o constante, né? Aqui nós temos 5.6 volts, que é o constante. Ali está 5.6 volts, tá vendo? 5.6 volts. E é dessa tensão que nós vamos iniciar tudo, tá? Você usando uma resistência de 4.7 ohms, aqui você vai ter, no pulso que era para vir da placa principal, você vai ter 3 volts. É o suficiente para gerar o funcionamento, porque da placa principal também vem 3 volts. Você vai usar essa resistência de 4K.7 ohms. 4K.7 ohms. É roxo, não, é amarelo, roxo e vermelho. Vamos lá, então nós temos os 5.76 aqui. Então, tendo esse 5.6, nós temos nesse regulador, que eu mostrei para você do outro lado, você só vai ter tensão de 12 volts, tá vendo? Ele está aqui, ó. Os 12 volts tá, cadê ele? Ó, nós temos 12 volts nele. Cadê? 12 volts. Mas esses 12 volts, ele só vai entrar para a placa principal após ele ser dado o pulso. Como eu já dei o pulso, então nós temos 12 volts. Né? Nós temos esses 12 volts que eu lhe mostrei, porque eu já dei o pulso. Então nós temos 12 volts na entrada e 12 volts na saída, que é o pino 2. Da mesma forma nós temos aqui, nós temos aqui menos 32 volts, tá vendo? Menos 32 volts, que é os menos 32 volts que vai entrar aqui no, que eu falei para vocês no começo, lembra? É os menos 32 volts que vai entrar naquela função que eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, no GAT. É o GAT. Então, essa função desse GAT, ela já não depende da fonte primária, dessa fonte baixa. Ela já vem dessa fonte de potência, tá? Ela vem por esse caminho aqui, ó. Ela é retificada por esses dois diodos, esses menos 32 volts. Ela caminha até esse regulador, aonde eles vão fazer o... ele vai fazer o menos 32 volts. Esse regulador é um regulador negativo. Então vai entrar 32
menos 26 e vai sair menos 20, entre menos 26 e 27 volts, que é o menos 32. Era para dar 32 volts, mas só dá dando 27, que é aquele que está ali. Mas o normal é 32 volts, na maioria das placas. Bom, então agora nós vamos continuar naquele 6zinho, no caminho dessas tensões, que é fundamental nessa fonte baixa, tá? Aqui nós temos menos 5 volts, nesses dois MOSFETinhos, nesses dois transistorinhos ali, ó. Nós temos menos 5 volts, que é o menos 5 volts que vai para a placa principal, tá? Menos 5 volts, que também depende desses 5.6 volts. Esse 5.6 volts, ele vai caminhar até esses dois transistores, e aqui nós vamos ter o menos 5 volts, que é o menos 5 volts que está nessa placa, indo para a placa principal. Tá? Então, nesse pontinho aqui, tá? Nesse ponto ali, ó, é o celular ruim de achar a câmera, misericórdia. Eu penso que estou filmando, daqui a pouco já estou filmando outra coisa. Nesse dois transistorzinhos, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Nesses dois transistores, a pouquinho em cima aqui, ele se faz a inversão de menos 5 volts. Aqui nesse pininho aqui, você vai medir, ó, no terceiro pino, vai dar menos 5 volts. Esses menos 5 volts é que vai entrar na placa principal para alimentar lá os comandos, o circuito principal dele. É fonte baixa também. Então agora, você tendo esse regulador bom, esse dos inversores dos 5 volts bom, agora você vai vir para esses dois aqui que eu falei para vocês, que é eles que comunicam-se com a fonte PFC e com a fonte de potência. Com a fonte em alimentação funcionando como ela está, nesse pino aqui, ó, de entrada, cadê? Caiu terra aqui, deixa eu... Ok, voltei, já consertei lá. Vamos lá. Então, nesse transformadorzinho que eu falei para vocês do início, com a fonte em alimentação, como ela já está funcionando. Cadê? Mas que celular de a câmera dele é muito alongada. Eu penso que estou filmando uma coisa, já estou filmando é outra, misericórdia. Pronto. Com a fonte já alimentada, nós temos aqui agora uma tensão de 1.6 volts. Sem a fonte estar alimentada, sem o pulso vindo de 3 volts da placa principal, essa tensão é de 5 volts. Depois dela alimentada, apareceu uma tensão aqui, ó. Essa tensão que apareceu aqui, que é de 3 volts, que é aquele pulso que vem da placa, tá vendo? O pulso que vem da placa apareceu ali, 3 volts. Então, quando esse pulso aparece aqui, derruba a tensão de 5 volts e ele conduz. Quando ele conduz, nós vamos ter aqui 1.5 volts. Esse 1.5 volts, que tanto aparece nesse primeiro, como aparece no segundo, tá vendo? Ele vai, que é o Q, eu tô sem o óculos, não dá para ver, é o Q 952 e 954. Nos Q 952 e 954, né? Essa tensão de 3 volts que apareceu aqui e que aparece também aqui, derruba os 5 volts aqui e ele conduz. Ele conduzindo, ele vai alimentar o catodo do fotocoprador, desses dois primeiros, e esse fotocoprador vão conduzir. Eles conduzindo, dessa tensão que agora nós vamos mudar de terra, vai alimentar esses dois transistores que nós já vemos aqui. Deixa eu mudar o fio terra, que agora nós vamos medir de outro ponto da rede primária. Então, como você, para nós finalizar aqui, nós temos a fonte primária em funcionamento, o PWM. Temos a fonte secundária da fonte baixa, que gerou essa extensão de 5 volts, 12 volts. E aqui nós temos os dois reguladores, que faz o menos 5 volts, né? E nós temos o regulador de 12 volts, né? E nós temos essa tensão de 5.6 volts que alimenta a base desse, os 5 volts que alimenta os 5 volts que alimenta esse circuito aqui,
onde vai ter esse circuito aqui, de alimentar esse circuitinho aqui. Tá? Então, o básico é nós continuar no que nós estávamos vendo aqui, que é o mais importante você medir nessa fonte aqui, que tem que ter presente quando você for analisá-la. São o menos 5 volts, aqui o menos 5 volts, os 12 volts, de 15 volts aqui desse regulador, e os 5 volts que vai vir para esses dois transformadorzinhos que nós estamos conversando. Esse é o fundamental. Agora o pulso vindo de 3 volts, que aqui já está alimentado, nós vamos ter 1,1 volt e meio, mais ou menos, aqui no catodo desses dois fotocobradores, e eles vão conduzir o secundário. Conduzindo o secundário aqui, celular terrível de filmar, misericórdia. Conduzindo aqui no secundário, vai alimentar esses dois transistores, que agora nós vamos mudar o terra da fonte, nós vamos tirar aqui do secundário e vamos colocar o terra primário aqui. Pronto. Agora nós vamos poder medir as tensões aqui do secundário. A tensão de 1 volt e meio que apareceu aqui, ele vai aparecer agora no secundário aqui. Ó. No secundário nós vamos ter, aqui nós tínhamos a tensão de 12, 13 volts, que é até 15 volts. Então, sem que aqui esteja funcionando, sem esses dois transistores estar funcionando, o pulso que vem da placa, esses 12 volts ele fica parado aqui, ele não passa para baixo. E o outro 12 volts que é parado aqui também não passa para baixo. Agora, como a placa está alimentada, nós temos 12 volts aqui e temos 12 volts na saída, tá vendo aí? Nós temos 12 volts aqui, eu vou mudar o pino para o outro lado do fotocobrador, temos também 12 volts. Esses 12 volts está fazendo circulando, ele vem até vem até... Cadê o dissipador, meu Deus? Isso, os 12 volts, vem por esse caminho, passa nesse TH, retorna e vem para a base desse transistor, onde eu tenho, como você está vendo lá, 12 volts. Certo? Esses 12 volts entrou na base. Esse 12 volts que tinha aqui no meio no coletor abriu polarização, a base polarizou com o emissor. E aqui no emissor agora nós temos também 12 volts. É os 12 volts que eu falei para você que precisa ter aqui no pino 16. E entrou em oscilação. Esses 12 volts fez com que esse CI entre em funcionamento e ele vai gerenciar a fonte e vai formar pulsos que vai alimentar o circuito de potência, o PFC. São esses MOSFET que vai ser alimentado no GAT, tá? Cada GAT vai ser alimentado pelo pulso PWM que vem daqui. Aqui também nós temos no pino 3 e 4, 1 e 3. No pino 1 e 3, nós temos outro pulso que vem até aqui, nesse transformador, que é esse fio que vocês estão vendo, e outro vem para aqui. Ele só entra em oscilação quando esse pulso também vem por lá. Então é pulso no 13 e 14, no 13 e no 15, no 13 e no 15 que vem para o PWM dos MOSFET, e pulso que sai no 1 e no 3, no 1 e no 3, que vem para esse primário do transformador chope e faz eles entrar em oscilação. Então nós dependemos aqui de 4 pulsos para que esse circuito aqui funcione. O pulso do pino 13 e 15, que vai alimentar os MOSFET do gatilho, e o pulso do 1 e do 3, o pulso do 1 e do 3, que vai alimentar esse secundário aqui do transformador. Na verdade é o primário, né? Esse pulso aqui é que vai fazer com que eles entrem em oscilação. Certo? Então, os 12 volts você viu. O outro 12 volts é o mesmo caminho. Ele estava aqui em cima, tá? Como está lá. Eu vou mudar para baixo. Ele apareceu também embaixo.
tá? Desligue não, teste. Tá? Ele aparece embaixo. E nós vamos ter aqui agora no pino 8 do fotoacoplador da fonte de potência, nós vamos ter aqui no pino 8. No pino 8 nós vamos ter aquela tensão também de 12 a 15 volts. No caso aqui está 12,5, 13. Está 12 volts média, né? Então ele pode chegar até 15, 17, dependendo da fonte. Nisso, depois que esse PFC estiver funcionando, ele vai entrar em ação. Mas agora, com esse circuito funcionando, nós vamos medir agora a alta tensão. A alta tensão, com uma escala de 1000, com a escala lá em 1000 ohms, na casa escala de 1000 DC. Nós vamos, agora já está no secundário, nós vamos ver aqui no capacitor de filtro quantos volts nós temos. Nós temos 346. A energia aqui onde eu estou é um pouco fraca. Essa região que eu estou é energia um pouco fraca, mas o normal é 370 a 380. Tá? Essa fonte está um pouco baixa. Eu ainda vou observar se ela vai funcionar por ele normal ou se eu tenho que revisar essa tensão. Que provavelmente pode ser capacitor, pode ser alguma coisa. Tá? Mas está funcionando com 345 volts. No catodo do diodo, aqui ó, no catodo, nós temos 345. Agora eu vou pôr o teste no anodo. Ó, lá foi para 141, que é a tensão que está sendo fornecida pelos 110 da rede aqui que eu moro. Tá? Então o PFC está funcionando. Está com 345. Há tempos atrás, antes de eu fazer o vídeo, estava em média 360. A energia aqui à noite dá uma caída mesmo. Então pronto. Com esse circuito funcionando, agora vai entrar em ação, por determinação desse gerenciador, esse entra em ação. Quando esse entra em ação, aqui no pino 6 e no pino 7, deixa eu aproximar mais o celular. Isso, aqui no pino 6 e no pino 7, nós vamos ter o pulso que vai alimentar o primário desse transformador do Schoeps, que é aquele pequenininho que eu mostrei para você do outro lado, onde esse pulso vai aparecer aqui, alimentando esses dois MOSFET, e o pulso também daqui vai vir alimentando esses outros dois MOSFETs. Com isso, esse transformador do Schoeps entra em ação, aparecendo aqui no secundário a tensão que está sendo retificada por esses diodos e está aparecendo aqui o positivo 39.8. Já deixei conectado, não precisa nem medir porque já está ali, tá vendo? 38, 39.7, é uma média de 40. Certo? Então essa fonte está funcionando. Apesar que essa primária aqui, eu estou achando ela um pouco baixa. Mas pelo horário, eu sei que a energia aqui à noite cai um pouco. Eu vou observar como esse som vai funcionar quando nós montá-lo no gabinete. Beleza? Então isso aqui é o mais ou menos básico de como funciona essa fonte. Tá? As tensões principais que você tem que achar para verificar dados, caso essa tensão chegue até 17 volts normal, tanto nesse CI como nesse CI, PWM, beleza. Se ele não estiver funcionando a fonte, você vai procurar defeito. Pode ser MOSFET, pode ser algum curto-circuito, alguma coisa que abriu, resistores, etc. Da mesma forma aqui, né? Os componentes aqui, a maioria são tudo aqui por baixo mesmo, né? E daí você começa a procurar aonde está o defeito e você começa a se virar nos 30. Mas o foco das tensões que você tem que achar são essas, né? O PFC, a tensão de alimentação. Esse camarada aqui não funciona. Esse camarada aqui não funciona se esse aqui não estiver funcionando, tá? É um conjunto. E dá dor de cabeça, mas tem que ter paciência. Reparador tem que ter paciência, porque não é fácil. Beleza? As demais tensões aqui, não tem muito o que falar para você, porque essas outras tensões aqui, os pulsos de PWM, mas eu vou tirar uma placa, assim, para eu mexer no osciloscópio, ensinar para vocês as formas de onda, para vocês verem como você procurar defeito. Se está gerando, por exemplo, aqui gera um pulso no pino 13 e no pino 15, para você ver se está gerando pulso. Às vezes está sendo alimentado
no pino 16, mas não está tendo pulso, nas saídas de pulso PWM. Então você com o osciloscópio você consegue já analisar se está saindo pulso, se não está, as formas de ondas e por aí vai, se está defasada e por exemplo. Beleza? Se está chegando pulso no GAT dos MOSFET, com o osciloscópio você consegue trabalhar nessas funções e ajuda muito. Às vezes o pulso está chegando no GAT do MOSFET, mas o MOSFET está aberto. Então você já identifica e por aí vai. Então com essa fonte funcionando, galera, né? Nós vamos agora botar ela no gabinete. Eu vou pôr ela no gabinete, vou começar a montar o som e vamos ver como é que vai ser o funcionamento desse som. E eu também vou falar para vocês o que foi feito nas outras placas, mas não explicando defeitos, só o que aconteceu com ela, o que foi feito, tá bom? Bom pessoal, eu vou começar a montagem, mas como aqui eu faço ao vivo e eu não tenho editor de vídeo, caso esse vídeo venha cair, eu vou fazer segunda parte da montagem desse mesmo aparelho. Caso o vídeo não dê tempo eu fazer as coisas dando a pausa e o vídeo não venha cair, então eu vou dando pausa e vou montando o aparelho para nós ver ele funcionando, beleza? Caso o vídeo venha cair, eu dou continuação no segundo vídeo com esse mesmo aparelho na montagem. Aí nós vamos começar agora a montagem, né, que é o gabinete dele. E aqui nós vamos começar a montagem, colocando as placas no local agora, tá bom? Se der para ir fazendo com a mão eu faço, que não der, a gente dá uma pausa. Cuidado que eu já descarreguei, sempre tem que descarregar nessa placa. Sempre que você for manuseá-la, é preciso descarregar os capacitor, tá? Nunca esqueça de descarregar os capacitor, porque esses dois capacitor aqui ele armazena a tensão do normal de 380 volts, o que é suficiente para você danificar uma placa, para você perder uma placa. É suficiente para você perder uma placa com a carga que fica nesses dois capacitores. Tá, deixa eu dar uma pausinha aqui, gente, que com a mão só aqui é complicado. Deixa eu dar uma pausinha e nós vamos montando. Aqui é a fonte que nós estávamos trabalhando, já está no local. Ela só vai 3 parafusos no meio, que é 1, 2, 3. As lateral dela vai ser apoiado no outro chassi, que nós vamos colocar aqui. E é isso aí. Deixa eu pegar outro chassi. Esse daqui é o chassi onde vai receber a placa principal e o CD. Aqui recebe o CD e aqui recebe a placa principal. Aqui também não vai dar para encaixar com a mão só, tá? Ele vai aqui em cima. Deixa eu ver. Ele não é difícil de encaixar, ele é simplesinho. Mas esse do CD aqui tem que ser encaixado aqui dentro. Ver se tá. Encaixou aqui. Já tem que achar a posição certinha dele aqui, ó. Que ele vai apoiar uma placa e outra, mas esse fio tem por dentro. Dando uma pausinha e vamos montando. Aí já está ela montada, né? O suporte do CD encaixa aqui, ó. Tem as borrachinhas que encaixam. E aqui vai 4 parafusos, mais alguns que vai lá atrás. Conforme você for olhando, só em olhar por aqui, você vai vendo lá onde é os parafusos. Tá? Só coloca eles no local. Pronto, essa já está colocada. Tá? Agora aqui já está pronto para receber a placa principal, né? Vamos pegar a placa principal. E agora nessa placa principal eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tinha nessa placa. Essa placa, ela precisou ser lavada porque ela teve acesso a umidades nessa linha aqui dos reguladores.
nessa linha aqui desse controlador, do processador. Então eu fiz uma lavagem nela muito bem feita. E o maior problema dessa placa, né, por exemplo, a memória tá boa, pesquisei, vi a memória tá boa, a ROM tá boa. O maior problema dessa placa foi a umidade de óleo. E esse conector aqui, como vocês estão vendo, ele foi adaptado aqui, eu coloquei algum jump de fios até essa parte do flat, porque o flat tá bom, o cabo flat está bom, mas esse o conector tá uma complicação. Eu procurei esse conector, não achei, nem pela internet, nem nas lojas, eu não encontrei. E eu tive que fazer isso para que recuperar esses local do conector onde estava totalmente danificado, que não dava passagem no flat. Isso deu uma dor de cabeça, porque até aí eu imaginava que o problema era na placa principal ou no painel, que eu vou mostrar para vocês. Quando a maior dor de cabeça era o frete, porque o frete eu medi, o frete estava em bom estado. Depois, com paciência, eu fui fazendo medição, não do frete, mas de lá da placa até sair. E eu vi que tinha muitas trilhas que não dava contato. Tive que botar um calço aqui, prensando mais um pouquinho, prensando. E até que eu consegui conexão aqui em todos os cabos fretes, indo para a placa de comando. Era um aparelho de som que, pela situação que estava essa placa, pelas condições que estava o painel, que eu já vou mostrar para vocês, era um som praticamente da PT. Praticamente não, era para dar PT. E aproveitar a peça das placas. Depois de limpá-las, ver o que poderia aproveitar. A parte dos amplificadores não foi trocado, porque não tinha nenhum queimado. Tá, o que foi trocado dessa placa foi só alguns reguladores. E foi trocado também deixa eu ver. Do lado de cá foi. A memória não foi trocada. A memória não afetou. Essa daqui eu tirei de outra placa que eu tinha. Não dava atenção de sair daqui de alimentação da memória daqui. E desse lado aqui eu troquei, meu Deus. Qual foi o sei que eu troquei? Agora para lembrar, né? Que não dá nem para ver, foi do lado do CD. Foi do lado do CD. Foi daqui da alimentação do pendrive. É que esse seisinho aqui foi o que eu esperei chegar pela internet. Eu fiz a limpeza tudo certinho, troquei, limpar depois de lavado. Você quase nem percebe que foi mexido. Eu gosto de fazer as coisas bem certinho, a solda ficar quase original. Tava fazendo isso, voltou a funcionar essas funções aqui tudo de pendrive, né? Então, além do BO daquela fonte, que me deu muita dor de cabeça, eu tive problema nessa placa principal e vou mostrar para vocês o problema que eu tive no painel desse aparelho. Vamos botar ela no local. Ele aqui já está montado, né? Não tem erro, porque depois que você pôr no local, como você está acompanhando, as ventoinhas não tem como errar, porque os encaixinhos dela já estão bem facilitados. O dessa ventoinha fica atrás desse frete. O caminho já mostra, pelo ver a visão. Aqui é do painel frontal, né? O cabo do painel frontal que é encaixado aqui. Aqui nós vamos ligar o plug do FM, as demais funções. Que é esse aqui, né? Esse é o do FM. E nós vamos colocar ele aqui no local. Depois eu parafuso. Posso deixar até sem parafusar lá. Opa, o dedão lá na frente, ó. E é ao vivo, gente. Não tem como se esquivar muito, não. Erra e só pede desculpa mesmo. Beleza. Aí aqui os plugs do FM. Também não tem como errar, né? Você vai encaixar um plug do FM aqui. Já fica pertinho. Na hora que estiver desmontando, você já vai ver que para montar não vai ter problema nenhum. É bem simples. Fácil.
que é o plug do FM. Já estão conectados. Agora vamos para o painel, que é o BO, que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Vou tirar esse negócio aqui. Vamos montar o painel. Deixa eu pegar o painel ali. Perdão, gente. Antes do painel nós temos o CD, né? Esse CD desse aparelho